você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. E também estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E olá, nossos telespectadores. No programa de hoje, abordaremos a cobertura dos grandes jornais brasileiros sobre o segundo turno das eleições municipais. Traremos no debate um levantamento feito por mim sobre o jornal o Globo, outro feito pela professora Nara Scabin no jornal Estado de São Paulo e um terceiro levantamento feito pelo professor José Milton Santos a partir de estudos sobre a Folha de São Paulo. Bem, então, como eu fiquei com o dever de casa hoje, eu começo por ele falando sobre o enquadramento do jornal Globo na cobertura do segundo turno das eleições. O que marcou, basicamente, essa cobertura foi principalmente a questão do discurso que antecipa algo para as próximas eleições, que é a derrota do Lula e do Bolsonaro. Parece que o jornal Globo ele investe num trabalho aí que a gente já observou desde que a gente começa esse trabalho nosso sobre a investigação em torno da cobertura desses jornais. Ele vai lapidando um discurso de que a polarização é desnecessária para o Brasil. Então, é preciso que haja uma terceira via onde o jornal vai apostar na emergência de uma dessas lideranças e também pretende organizar e coesionar um discurso que empolgue a população brasileira também a fazer uma aposta desse tipo. Nesse sentido, então, a cobertura, ela tratou muito assim da derrota do bolsonarismo e do próprio Lula no processo eleitoral, e ela vai chamar atenção para elementos que corroboram com essa ideia de que essas duas lideranças políticas, as maiores lideranças políticas do país, foram derrotadas no processo eleitoral. Então eles vão explorar a Bela Megali, o Lauro Jardim, os seus colunistas e outras reportagens, eles vão explorar muito as divergências entre o Tarcísio de Freitas e o grupo bolsonarista, como se o Tarcísio não tivesse nada a ver e não fosse filho desse movimento, E, ao mesmo tempo, vão mostrar como que outros setores da direita também se desentenderam com o Bolsonaro. Ronaldo Caiado, em Goiás, e o próprio Pablo Marçal em São Paulo. Então, eles vão destacar isso, menos para projetar essas lideranças, mas mais para mostrar que elas não estão sob o controle do Bolsonaro. E no caso do Lula, eles vão dizer o seguinte: olha, o Lula foi comedido e cuidadoso nesse processo eleitoral por duas razões, por medo e por prudência. Então, eles vão dizer o seguinte: o Lula não quis se expor no processo eleitoral com medo de deixar claro uma derrota política que ele teria nesse momento, E eles vão antever uma reforma ministerial que vai passar muito pelo que foi o resultado das urnas, com uma clara opção pelo fortalecimento da centro-direita, daquilo que o jornal também muitas vezes vai tratar como centro político do Brasil, E eles vão, para finalizar aí essa primeira parte, destacar três aspectos que me chamam a atenção. A questão da continuidade das prefeituras eleitas, dos prefeitos eleitos, a força das máquinas e a questão do volume das emendas parlamentares, que principalmente nas pequenas cidades tiveram uma importância fundamental na reeleição desses prefeitos, Para vocês terem uma ideia, a recondução de prefeitos das capitais praticamente foi total no segundo turno e 80%, houve um índice de 80% da reeleição mesmo nos menores municípios, o que mostra que as emendas parlamentares também tiveram um peso grande. E vão dar destaque para a cidade de São Paulo, onde o Ricardo Nunes obtém uma vitória de 59,35% contra 40,65%.
No caso do peso das máquinas, o jornal vai trazer como destaque a questão da reeleição do Sebastião Melo, com 61,53% dos votos, apesar dos efeitos da catástrofe climática. Mas eles vão aproveitar aí nessa linha, né, de desqualificar aquilo que eles chamam de extremos, né, eles vão falar do desgaste do PT e da Maria do Rosário, dizendo o seguinte: nem uma catástrofe climática do primeiro semestre foi capaz de abalar a candidatura do Sebastião Melo. Em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, porque a Maria do Rosário e o PT são muito desgastados nesse processo, né? E vão apontar aí outras vitórias, né, como o fortalecimento da centro-direita, como João Pessoa, né, Campo Grande, enfim, mostrando como que esses candidatos eles vão ter uma força muito grande. E vão apresentar, como não poderia deixar de ser, a vitória do PT em Fortaleza e de mais 4 das 13 cidades que ele disputou, com uma espécie de gol de honra, né? Como se ali fosse um único lugar, mas deixando claro que tanto o petismo quanto o bolsonarismo foram duas forças políticas derrotadas na eleição. Repetindo o discurso, né, Zé, que é feito aí, né, de que a polarização não é bem-vinda para o Brasil. Exato. E, Hércio, você falou de São Paulo, né, da eleição do Ricardo Nunes. Qual que é a importância que São Paulo tem, considerando a próxima corrida presidencial, né, de 2026? Bom, primeiro é importante a gente destacar que São Paulo é emblemático, né, no sentido de que a cidade de São Paulo é sempre um holofote das eleições, um holofote nacional das eleições municipais. Não é à toa que uma figura como Pablo Marçal, que sequer foi para o segundo turno, em São Paulo ele se projetou como uma figura política nacional, aparecendo hoje, já inclusive nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, em posições melhores do que o próprio Tarcísio de Freitas, que é tido e havido como um candidato da direita brasileira, né? Pelo menos no único levantamento até então feito que a gente teve notícia, que foi o levantamento, salvo engano, da Quest no final de setembro, né? Então, São Paulo tem essa importância. Não quer dizer, efetivamente, que todo mundo que ganha em São Paulo ganha no Brasil também. Não é essa visão automática. Eu até trouxe aqui, a Erundina foi eleita em 1988 pelo PT. E em 89 nós tivemos uma eleição presidencial, logo um ano depois. E a gente observa que ali o PT teve um crescimento, ele saiu da posição de pequeno partido, para ser um grande partido brasileiro, na medida em que o Lula disputa o segundo turno das eleições presidenciais de 89. Então ali a eleição de São Paulo mostrou que havia uma tendência, né, uma certa conexão entre o avanço das forças de esquerda no plano municipal e no plano nacional. Na eleição de 2000, a eleição da Marta representa um quadro também um pouco parecido. A gente observa que ela ganha a eleição para prefeito e o Lula ganha 2 anos depois a eleição para a presidência da República. Já a eleição do Haddad, ela descola um pouco desse raciocínio que pode parecer um pouco automático, porque ali já tinha 3 governos eleitos do PT no nível nacional e o Haddad entra na disputa já projetado pelo próprio governo Lula, tendo sido ministro da Educação, para fazer essa disputa. Então, a cidade de São Paulo, ela sempre tem essa importância, né? E por atrair essa atenção, as próprias forças políticas que fazem a disputa, elas mostram que a tendência dela é caminhar no sentido de conquistas maiores no Brasil. Eu ressalto aqui o discurso da vitória do Nunes, onde ele vai dizer que São Paulo derrotou os extremismos e aponta o Tarcísio de Freitas como
o líder maior dessa coalizão, mencionando muito pouco ou quase nada o próprio Bolsonaro. Você falou do Tarcísio, né, Hércio? A gente viu ali às vésperas do segundo turno que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez aquela acusação sem provas de que a facção criminosa Sim. PCC, né, teria orientado votos no Guilherme Boulos. Isso apareceu na cobertura do Globo? Como que o Globo tratou essa acusação leviana? Apareceu, inclusive, de uma forma interessante, porque no primeiro momento o Globo meio que comprou a denúncia como fato, né? Principalmente no jornal que a gente acessa pela internet, né? A denúncia ela vem como um elemento importante ali e, obviamente, na medida em que começa a ter as críticas àquela postura, o próprio Boulos, né? Ele vai entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder contra o Tarcísio de Freitas. O jornal recua daquela posição e começa a abrir espaços para escutas críticas, mesmo no campo do Tarcísio de Freitas. E aí acaba predominando, né, uma ideia, né, de que os aliados entenderam o gesto do Tarcísio de Freitas como um gesto além do necessário, né? Ou seja, não precisava disso porque o Boulos já era um candidato derrotado na visão do jornal, na visão dessas figuras, antes mesmo, né, nas vésperas da eleição. É a visão que predominava aí entre eles, né? E nessa conjuntura, Hércio, que o jornal trata, né, na forma como ele representa esse contexto das eleições, como que aparecem as eleições de Belo Horizonte? Isso é um dado importante. Eu vou sintetizar aqui o que eu penso nisso. Primeiro, assim, eleição de Belo Horizonte é importante, mas ela não é termômetro, às vezes, nem mesmo para a eleição do estado de Minas Gerais. Muitos candidatos que ganham eleição em Belo Horizonte não necessariamente são potenciais, embora, né, você tenha ali condições de ser, mas não quer dizer que serão governadores. Como em São Paulo Como também. em São Paulo também. Então, mais a eleição de Belo Horizonte, ela chama atenção porque ela coloca o PT do Lula numa coalizão em que o Fuad Numa, do PSD, do Kassab, que é o secretário do Tarcísio, né, o secretário de governo do Tarcísio, lidera esse partido político. E mostra, né, que o Alexandre de Moraes, o Alexandre Silveira, perdão, que é o ministro do Lula, do PSD de Minas Gerais, ele já sai com a defesa da candidatura do Lula, apontando que a tendência desse partido, ou de setores desse partido, é apoiar a reeleição do Lula. E, obviamente, isso também faz com que setores do PT já embarquem nisso antes da hora, querendo já ir fortalecer esse grupo do centro, liderado pelo Kassab e pelo PSD, para marchar junto com a candidatura do Lula nesse processo, né? Então, basicamente é isso. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouco, né? Eu vou, inclusive, coordenar essa discussão aí, trazendo também o levantamento que você fez, José, mas agora a gente vai para o nosso intervalo. Vamos para o intervalo e no segundo bloco seguiríamos com a nossa conversa. O Olhar Crítico está de volta com a professora Nara Scabin e o professor José Milton Santos. Agora a gente vai então para o segundo, vamos dizer assim, para o segundo dever de casa que a gente ficou de fazer. Nesse bloco a gente vai tratar da cobertura sobre as eleições feita no jornal O Estado de São Paulo. E quem fez esse levantamento foi você, né, Nara? Nara, de que forma geral que o Estadão trabalhou esse levantamento sobre as eleições? Bom, cobertura muito extensa, né? Um conjunto muito grande de matérias, muitas matérias ali baseadas em dados, em pesquisas, em números, né? Acho que essa é um pouco a tônica da cobertura do Estadão, pelo menos nas notícias e reportagens. Tem também ali o colunismo, os textos de opinião, né? Que aí já tem um outro modo de tratar esse tema. Mas o que é interessante
nas notícias e nas reportagens, né, muitas delas, na sua maioria, baseadas em dados, em números, e aí eu acho que eu vou, como é muita coisa, destacar principalmente as matérias que trataram do resultado do segundo turno, que aí eu acho que a gente consegue né, fazer um recorte aqui, né, que dá para a gente tratar aqui no programa. Nesse conjunto de matérias que trataram do resultado do segundo turno e também naquelas que trataram do resultado do primeiro turno e a cobertura da campanha, existe um discurso muito parecido, Écio, com esse que você observa no jornal O Globo, né? Que é a construção ali de uma representação, de um enquadramento sobre quem vence e quem perde as eleições, né? Então, quem vence politicamente, quem perde politicamente, e ali no enquadramento do jornal, quem vence é, sobretudo, o centro, que na prática a gente sabe que quando o Estadão fala o centro, ele está falando da direita, né? O centro e uma direita que o Estadão considera uma direita mais comedida, uma direita mais tradicional, que não é a direita do Bolsonaro, né? Não é a direita do bolsonarismo. Então ele vai falar desse centrão, né? De um centro, uma centro-direita com uma grande força política vitoriosa e a grande protagonista ali, né? Do resultado das eleições. Então, só para citar alguns exemplos, eu selecionei aqui alguns dados, algumas matérias, né? Então, tem, por exemplo, o jornal dá todo um destaque quando ele cobra o resultado do segundo turno, né? Para o desempenho eleitoral da direita como um todo, né, no conjunto dos municípios brasileiros, né, apontando que a população brasileira, a partir desse resultado das eleições, ela é uma população com perfil mais de direita, né, o que também é por si só um enquadramento narrativo que pressupõe uma certa interpretação desse resultado, né? Claro que os números indicam uma vitória maior de partidos ligados à direita, né? Mas daí a dizer que a população é de direita por conta de um resultado eleitoral, a gente tem também um nível de interpretação aí que deriva um pouco, né, a partir desses dados. Então, o jornal aponta que, olha, a partir das eleições a gente tem uma população mais de direita, menos de esquerda, né? Também vai dar um destaque, né, a cobertura ao desempenho de alguns partidos específicos, principalmente o PSD do Kassab. Eu diria que talvez o PSD do Kassab seja o partido que talvez seja a maior revelação assim dessas eleições no discurso do jornal, né? Tem aí um protagonismo nessa cobertura, e também o Republicanos do Tarcísio de Freitas em São Paulo, que o jornal trata como um partido desvinculado do bolsonarismo, o que também é problemático, né, nesse enquadramento. Então, são partidos que são destacados aí como partidos que se fortaleceram a partir dessas eleições, né? Um outro exemplo, né, tem uma notícia do dia 28, né, de outubro, então, dia seguinte, né, um dia após ao dia do segundo turno, que destaca que a maioria das mulheres eleitas prefeitas em 2024 é de direita ou de centro. Então, o jornal também, quando faz esse recorte de gênero, né, da presença feminina ali, das lideranças femininas, faz apontando que as mulheres são, na sua maioria, de direita ou de centro, não são de esquerda, como a gente poderia imaginar, né, a partir das pautas do feminismo, dos movimentos sociais e tal. Então, é um enquadramento que basicamente vai colocar aí o centro e a direita como protagonistas. Eu até separei aqui mais um exemplo para a gente analisar, que é um exemplo de como estava a página inicial, né, a home do site do Estadão, na noite do dia 28 de outubro. Né? Então, na noite do dia seguinte às eleições. Sim. Então, tinha duas matérias principais ali no topo da página em destaque, né? De um lado, com uma manchete bem grande, a seguinte notícia aqui, né? Lavação de roupa suja marca reunião do PT, Gleisi ataca Padilha e Gilmar Tato critica ministros, leia bastidor. Então, esse enquadramento da esquerda como uma esquerda que vai se esfacelando, né? Que tá... É curioso, né, como a gente observou ali no primeiro momento, né? O Globo, ele mostra a divergência intestina na direita bolsonarista, e o Estadão aponta para os problemas intestinos da esquerda petista. Exatamente. Né? E aí do lado tem uma matéria que até fala um pouco dessa divisão na direita, mas de uma forma muito diferente, que é muito sintomática. Ele vai dizer assim, tem a foto do Caiado, né? E aí embaixo, Caiado diz que direita não tem dono e critica Bolsonaro, foi desrespeitoso. É muito diferente o tom, né? Enquanto o PT lava a roupa suja, o que sugere uma espécie de conflito, um barraco, né? Uma coisa baixaria. De gente barraqueira. Uma baixaria
né, o Caiado faz uma crítica à postura desrespeitosa do Bolsonaro, também aparecendo como uma liderança importante aí, né, na cobertura do Estadão. Sim. Nara, e uma coisa que me chama a atenção, né, porque é impossível não reconhecer a figura do Pablo Marçal como um fenômeno eleitoral, né? E como é que o Estadão lidou com a emergência do ex-coach na disputa eleitoral? A gente percebe... Ou do coach, né? Pois é, né? Ele se diz ex-coach, mas na prática ele continua sendo um coach, Continua não deixou sendo, de ser exatamente. nunca, né? Nem quando era candidato. Mas o que a gente vê, Hércio, acho que isso é muito claro, é uma espécie de ambivalência, assim, na forma como o Estadão vai tratar o Pablo Marçal. Então, num primeiro momento, o jornal demonstra um certo interesse na sua cobertura, até um certo entusiasmo, tanto em notícias e reportagens de maneira mais velada, quanto em textos de opinião, né, pela emergência dessa figura. E aí me parece que dois elementos do Pablo Marçal ali, né, que ele aglutina, articula, foram importantes para esse entusiasmo inicial na cobertura do jornal. Por um lado, né, o discurso antipolítica ali que ele tem, né, contra a política institucional. Então isso é importante, a própria ruptura com o Bolsonaro também é um ponto importante, na mesma chave que se observou ali no Globo, né? E tem também o dado que é muito relevante, que é o fato de que o Pablo Marçal encarna muito bem discursos e posições ultraliberais, com as quais o jornal simpatiza, né? Então tem, sobretudo do ponto de vista ali do ethos do empreendedor, né? Que o Pablo Marçal incorpora, isso representa ali um certo entusiasmo na cobertura, né? Mas ao mesmo tempo, à medida que as eleições avançam, a campanha avança e o Pablo Marçal vai se envolvendo numa série de controvérsias, o Estadão passa a assumir uma postura mais distanciada, talvez mais crítica em relação a essa figura, como uma figura mais de mais excessos, uma figura talvez mais ideológica do que, por exemplo, o Nunes. Como se pudesse dizer o que é mais, o que é menos ideológico, né? Mas o Pablo Marçal vai ocupar esse papel. Aliás, o que me chama a atenção, né, que o mais ideológico é aquele que parece ser menos ideológico naquilo que a mídia nomeia como ideológico, né? Mas, enfim, isso é um momento para a gente seguir num outro debate. Mas, Nara, me chama a atenção aqui, né? Eu te perguntaria o seguinte: se você tivesse, assim, de nos propor aqui uma síntese dessa cobertura, quais os apontamentos, né? Que relações o Estadão vai estabelecer, como é que foi a leitura dos resultados que o Estadão propôs em termos de desdobramentos do quadro político brasileiro? Bom, a principal figura ali que emerge, né, pensando nesses desdobramentos políticos, na corrida presidencial de 2026, né, pelo menos na narrativa que o jornal constrói, né, é a figura do Tarcísio de Freitas. Né, inclusive, né, ali a partir do apoio dado ao Nunes, né, então como se a vitória do Nunes fosse de alguma maneira sintomática de que o apoio do Tarcísio, por um lado, foi fundamental, e o próprio Nunes disse isso, né, no seu discurso de vitória, e também de que o Tarcísio seria essa terceira via, essa opção mais comedida, né? Tem aí um ponto importante, que é o discurso também sobre a ideia do administrador mais técnico, né? Que aparece de maneira bastante enfática também na cobertura do resultado do segundo turno, né? Então, o Tarcísio seria representante dessa direita mais técnica, mais ponderada e menos ideológica, e, portanto, né, mais apto a concorrer à presidência da República em 2026. Só para citar aqui também um exemplo disso, Hércio, quando a gente pega ali a página inicial do site do Estadão, do portal do Estadão, na tarde do dia 28 de outubro, então, um pouquinho antes, algumas horas antes daquela composição que eu citei agora há pouco, a gente tem ali, né, uma manchete que destaca: a vitória de Ricardo Nunes em São Paulo projeta MDB e fortalece governador Tarcísio de Freitas. Então isso é bastante explícito na própria cobertura noticiosa, e interessante ver a imagem, né, uma imagem que tem ali o Tarcísio ao centro, né, o Nunes está do lado do Tarcísio, né, rindo, com destaque menor na imagem, mas o centro
é o Tarcísio nessa figura. Quando a gente vê também, por exemplo, as redes sociais do Estadão, né, como é que o Estadão repercutiu no próprio dia ali do segundo turno o resultado, tem uma postagem muito sintomática no Instagram, né, do Estadão, que mostra o Nunes abraçado ao Tarcísio, né, quase ali um abraço meio ali como se fosse um filho abraçando um pai, né? Então o Tarcísio tem essa figura paterna de proteção, ele abraça como quem protege o Nunes, né? E aí a chamada, né? Nunes sobre Tarcísio após ser reeleito em São Paulo, líder maior que me deu a mão na hora mais difícil. Então o Tarcísio ele é apontado como claramente como esse líder um grande maior. Vitorioso. Né? Um grande vitorioso, mesmo sem ter concorrido nas eleições. A gente vai voltar com você ainda discutindo a questão da cobertura do Estadão. Mas encerramos aqui o segundo bloco e daqui a pouco retornaremos com os nossos analistas de mídia, Nara Scabim e José Milton Santos. Estamos de volta com a professora Nara e o professor José Milton. Continuando aqui o debate sobre a cobertura do Estadão, um importante tema e caro ao jornal Estadão é a questão da relação Estado e iniciativa privada, né? Como é que isso apareceu na cobertura do Estadão durante as eleições? Bom, isso apareceu, Hércio, e é muito sintomático a forma como apareceu e a forma como não apareceu também, né? Porque quando a gente olha o debate público mais geral em torno das eleições, na mídia independente, na mídia alternativa, entre, né, grupos progressistas, nas redes sociais, inclusive, um tema ali muito forte foi a crise no abastecimento da energia elétrica em São Paulo, né, devido aos vários dias de apagão que a cidade sofreu. E durante o período eleitoral. Justamente, né, por conta da gestão absolutamente desastrosa da Enel, né? Sim. Então, houve esse debate muito forte em outros espaços que não o do jornal, numa perspectiva crítica, sobre os problemas da privatização, das privatizações. Só que essa é uma pauta muito cara, né, ao jornal Estado de São Paulo, que é um grande apoiador, inclusive apoiou, né, na sua cobertura o recente processo de privatização da Sabesp, também absolutamente desastroso, que a gente já tratou aqui nesse programa também, né? Então, o que tem no jornal, por um lado, é um silêncio em relação a essas críticas, né, que essa repercussão crítica da atuação do governador Tarcísio, do Nunes, né, que foram direto ou indiretamente responsáveis pela assinatura do contrato com a Enel e por outros processos de privatização, eles e os seus aliados. Então, esse grupo político aí, na cobertura do Estadão, é tratado como não tendo nada que ver com esses problemas decorrentes das privatizações. Pelo contrário, né, o jornal, quando repercute as críticas à Enel, por exemplo, dá um grande espaço para falas do Nunes, cobrando a Enel e o próprio Tarcísio também cobrando a Enel, então, como figuras que estão ali exigindo talvez que o contrato que vai até 2028 caduque. Quer dizer, na verdade, eles estão ali cobrando uma gestão mais cuidadosa, mais adequada por parte da Enel. Mas em momento algum há uma crítica, mesmo quando há críticas à atuação da Enel, não há críticas em relação ao processo de privatização em geral. Quer dizer, os problemas ali da Enel são tratados como problemas pontuais. Circunstanciais e não estruturais, como na verdade eles são. Então acho que esse é um ponto forte ali que aparece. Sim, né, a gente agora vai entrar com uma pergunta da aluna Ana Paula Valentim, estudante de jornalismo. Olá, sou Ana Paula Valentim. O governador Romeu Zema e o deputado federal Nicolas Ferreira são alguns dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam contra Fouad Noman, prefeito reeleito em Belo Horizonte, e ao lado de Bruno Engler, candidato bolsonarista derrotado. Gostaria de perguntar à professora Nara o que propiciou a queda do bolsonarismo no segundo turno das eleições municipais na capital mineira, inclusive após o deputado Nicolas Ferreira divulgar um vídeo tirando de contexto um dos capítulos do livro de Fouad. Ótima pergunta, né? Obrigada pela sua pergunta, Ana Paula. Olha só, acho que a gente tem aí alguns elementos, né? Por um lado, esse índice alto de recondução, né, dos prefeitos nas capitais, é muito mais fácil você ser reeleito quando você tem, né, a máquina, né, pública na sua mão, é o partido do Kassab, então você tem ali várias questões que são importantes, né, na eleição do Fouad.
E há também talvez um fenômeno, né, mais geral, que é a própria queda do bolsonarismo, da extrema-direita, né? A direita, a centro-direita emergem como forças mais vitoriosas, mas a extrema-direita perde, né, em muitas prefeituras. Então, na verdade, esse apoio do Bolsonaro pode até ser uma herança maldita aí pro Bruno Engler, né? Quando a gente olha a cobertura do Estadão, é muito interessante, porque ele vai enquadrar a vitória do Fuad em Belo Horizonte como justamente nessa chave de que, olha, ele venceu porque ele não está colado nem no Bolsonaro, nem no Lula, ele não é um extremo nem o outro. E essa, né, foi a linha de cobertura do Estadão também, para falar da eleição de Belo Horizonte? Essa foi a tônica? Foi a tônica. Tem poucos textos, viu, Ércio, principalmente sobre o resultado do segundo turno, mas tem sim. Tem uma reportagem, só para citar um exemplo, né, publicada logo após, né, ali o resultado do segundo turno, né, na própria noite do dia 27 de outubro, que diz assim textualmente, né, que o Fuad é um candidato mais distanciado da polarização entre Lula e Bolsonaro. Estou aqui citando, né, a reportagem do Leonardo Godin, né? Então, isso é dito textualmente, né? Tem um outro texto do dia 28 de outubro, que é um texto de opinião do Fabiano Lana, que tem como título, é um título muito sintomático desse discurso, né? Competência administrativa conta mais que ideologia nas eleições municipais. E aí é muito curioso que eles botam, né, o Nunes e o Fuad como representantes dessa competência administrativa e o Bruno Engler e o Guilherme Boulos como representantes dessas posições mais ideológicas. Por mais que o Boulos tenha feito uma campanha dignada ao centro, à direita, sim, de amenização do seu discurso radical, que pode, inclusive, ter sido responsável pela estagnação política que ele teve. Mas, para o jornal Estadão, o Boulos continua sendo um radical. Ou seja, esse enquadramento é nada menos do que o próprio reforço da posição que o jornal tem e que coincide com a análise do Globo de reforçar a ideia, né, de que a extrema-direita bolsonarista é o equivalente da extrema-esquerda lulista, por exemplo. Que não é equivalente nem à extrema-esquerda, mas tudo bem, é como o jornal enquadra, né? Como pelo menos em termos da projeção dessas figuras que eventualmente tem nuances, porque o Fuad também apoiou o Lula aqui, né? E, enfim, e o próprio Kassab, que coordena e que é presidente do PSB, apoiou o Tarcísio. E o MDB Paulo, é da, né, base do governo, então, do Nunes, então tem muitas nuances aí, né? E o PSD e outros partidos do Centrão, tanto estiveram no governo do Fernando Henrique, como do próprio Lula, como da própria Dilma, como do próprio Michel Temer. Teve ministro que nem trocou de lugar na saída da Dilma para o Michel Temer, né? E no próprio Bolsonaro, né? Há uma simplificação, né, desse jogo aí, exatamente, né? E acho que um ponto importante é essa oposição entre o que é o político técnico e o que é o político ideológico. Essa oposição é muito forte aí. Muito forte, é uma nuance assim, importante na cobertura do Estadão. Inclusive, ela aparece também como crítica à postura do Nicolas Ferreira, lá no jornal Globo, né? Como se ele fosse um político que também criou divisões na seara bolsonarista, porque ele apoiou o Bruno Engler aqui contra alguém que era moderado e o Pablo Marçal contra o Nunes em São Paulo. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai para o levantamento e a pesquisa feita pelo nosso colega José Milton, né? Nós vamos tratar então da cobertura feita pelo jornal Folha de São Paulo sobre o segundo turno das eleições. Zé, como que a Folha enquadrou a questão da participação do Lula e do Bolsonaro no segundo turno das eleições de uma maneira geral? Bom, de uma maneira geral, o que a Folha retratou foi um certo constrangimento da candidatura do Nunes com relação ao apoio do Bolsonaro, devido ao alto índice de rejeição que o Bolsonaro tem na capital. E nós vemos, então, que o próprio Bolsonaro, que oscilou entre o apoio ao Marçal e apoio ao Nunes, só no final, ele teve, bem no final do segundo turno, ele teve uma participação, né,
num almoço, numa churrascaria, tanto com o governador quanto com o Nunes. E a Folha ressalta essa participação muito discreta do próprio Bolsonaro e o fato de que o Nunes não afirmou em nenhum momento, a não ser depois da vitória, quando ele agradece o apoio do Bolsonaro, ele não afirmava durante a campanha esse apoio. E me chama a atenção aqui no dia 25/10, olha a gente voltando no Papo Marçal de novo, mas ele também foi personagem do segundo turno, porque uma das apostas que a campanha do Boulos fez foi que ir no canal do Marçal também poderia abrir uma possibilidade de um diálogo com esse eleitor do Marçal. E obviamente, no dia 25/10, eles fizeram, o Marçal fez uma sabatina com o Boulos no seu canal na internet. Como que a Folha de São Paulo cobriu essa sabatina, que para mim foi um evento, né, que a repercussão dele acontecer foi mais significativa do que o resultado que ele gerou? Como é que foi, Zé? A cobertura da Folha com relação à participação do Boulos no programa do Marçal foi muito discreta. E, a bem da verdade, foi factual. Praticamente reproduziu aquilo que aconteceu. Não houve nenhuma distorção, pelo menos perceptível, e nem houve uma cobertura que ressaltasse a importância daquilo. Como se fosse um acontecimento fato normal. Corriqueiro, e nenhuma análise ali, né? Não. E sobre o próprio conteúdo da live, por exemplo, nenhuma ideia assim de que o Marçal poderia também ter sinalizado um apoio ao... Não. Nada disso. Não. Né? Enfim. Zé, e como que apareceu, né, a questão das eleições de Belo Horizonte na cobertura da Folha de São Paulo? Écio, a cobertura da Folha, ela é muito centrada em São Paulo, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, a cobertura do segundo turno em Belo Horizonte foi muito discreta. Não houve, assim, nenhum destaque. A não ser quando, por exemplo, ia falar da participação do Lula, ressaltava a ausência do Lula, né, e o fraco desempenho do candidato petista. Bom, a gente vai seguir com esse debate aí sobre a cobertura da Folha de São Paulo depois do intervalo. Encerramos aqui o terceiro bloco e já a gente volta. Estamos de volta com o nosso diálogo sobre a repercussão do segundo turno das eleições municipais. E agora, Zé, a gente está pensando aí a cobertura da Folha, a gente vai abrir um espaço primeiro para a pergunta da nossa aluna de publicidade e propaganda, a Isabela Prates. Olá, meu nome é Isabela França, sou aluna de publicidade e propaganda e hoje gostaria de fazer uma pergunta. Professor José Milton, em sua análise, o que foi determinante para que Fuad conseguisse reverter o cenário no segundo turno, mesmo sem o apoio de candidatos muito bem votados no primeiro turno? Que fatores mais pesaram para conquistar eleitores indecisos ou que apoiaram anteriormente outros candidatos? Obrigada. Bom, a gente pode ressaltar, Isabela, que o Fuad Noman era desconhecido da maioria dos eleitores no início da campanha, tanto assim que ele estava nos últimos lugares. À medida em que a campanha foi avançando, ele foi crescendo nas pesquisas e empatando com outros candidatos em segundo lugar. Nós vamos perceber o seguinte, o Fuad, tanto no primeiro e principalmente no segundo, ele não fez alusão aos apoios. Ele, por exemplo, no segundo turno, embora tivesse o apoio do Lula, ele não frisou isso na campanha. Ele queria manter um certo distanciamento. Tanto assim que nem mesmo o apoio dos candidatos do PT e do PDT
que o apoiaram no segundo turno tiveram destaque nos seus programas da televisão. Parece que a estratégia do Fuades era se apoiar no próprio desempenho da prefeitura. A prefeitura tinha uma boa avaliação na cidade, mas não sabia quem era o prefeito. Então, acho que a estratégia dele foi muito parecida com a que o Fernando Pimentel fez em 2004. Ele substituiu o Célio de Castro, a prefeitura tinha uma grande aprovação na cidade, mas ninguém sabia quem era o prefeito. Então, a campanha eleitoral foi o momento de apresentar quem era o responsável por aquele bom desempenho. Eu acho que ele fez, nesse sentido, uma aposta correta. Zé, seguindo então, né, voltando aqui para a cobertura da Folha de São Paulo, quais são as projeções que o jornal faz sobre o resultado do segundo turno das eleições em São Paulo? E como fica aí a correlação de forças a curto prazo? Essa é uma boa pergunta, porque a Folha praticamente desconheceu o resultado do segundo turno em Belo Horizonte. Para a gente ter uma ideia, na Folha de São Paulo do dia 28 de outubro, deu 9 páginas sobre a eleição de São Paulo e meia página sobre o segundo turno em Belo Horizonte. Então, nós podemos ver o seguinte, uma constante nas manchetes, principalmente nas principais manchetes da Folha de São Paulo, foi ressaltar a vitória do Tarcísio. Por exemplo, no dia 27, Nunes derrota Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo, em vitória de Tarcísio e revés para Lula. No dia 28, novamente, praticamente repete a mesma manchete. Nunes é reeleito prefeito de São Paulo em vitória de Tarcísio e revés de Lula. Então, nós vamos perceber, né, que ao longo, não só do segundo turno, mas também no primeiro turno, o Nunes é apresentado como um candidato de centro. Note-se que a Folha não usa vitória da direita, ela fala sempre vitória do centro. E ela também não usa o termo extrema-direita para os candidatos bolsonaristas derrotados, né? Então, nós vemos assim que parece que há um acordo tácito, até porque representam os mesmos interesses, de transformar as eleições de 2024 na antevéspera da campanha de 2026. Ainda que a gente observe que não existe uma relação direta, né, entre quem vai triunfar nas eleições municipais, se a gente olhar para o passado, e quem vai vencer as eleições presidenciais, não deixa de ser, pelo menos, uma espécie de treinamento, né, para que essas forças políticas se coloquem, que os jornais também apontem as diretrizes e as linhas gerais que eles devem seguir em termos da sua influência, do seu foco, do seu enquadramento. Não sei como é que você observa isso, Nara, nessa... Concordo plenamente com vocês, muito interessante essa leitura que o Zé trouxe, né? Então, a Folha fala, né, do Nunes como um candidato de centro, o Estadão aponta como forças políticas vitoriosas o centro e a direita, então acho que o Estadão já assume mais, né, a sua proximidade política, ideológica com a direita. A Folha ainda tenta se colocar como uma espécie de contraponto em relação ao Estadão, mas as posições são muito parecidas, é mais uma questão de identidade de marca até que cada jornal em São Paulo tenta sustentar para dividir ali o público, mas na prática é a mesma posição, né? Zé, qual que é a sua conclusão sobre esse processo aí, sobre essas diferentes visões que os jornais apresentaram? Bom, a minha conclusão é que todos os 3 jornais estão construindo ou tentando reforçar uma candidatura que já se coloca como candidatura de centro para as eleições de 2026. Isso é muito claro, principalmente onde eu tive a oportunidade de examinar com mais detalhe, na Folha de São Paulo. Em
todas as matérias referentes ao segundo turno, e foram muitas, é ressaltado, né, a vitória, muito mais a vitória de Tarcísio do que de Nunes. Como se ele fosse o candidato. Né? Exatamente. Eu acho que o principal objetivo dessas mídias comerciais é construir uma candidatura alternativa à de Lula, se não em 24, pelo menos em 30. Se não em 26, se não em 26, pelo menos em 30. Ótimo. Bom, esse debate, né, a gente vai ter que encerrá-lo por aqui para que a gente abra espaço agora para a nossa dica cultural. Vamos lá? Bom, e eu começo com minha dica cultural hoje, que é da exposição Arte Subdesenvolvida, que está no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, nessa linda cidade de Belo Horizonte. E essa exposição, ela tem várias coisas, além de ser uma exposição super rica, né? Ela vai estar em cartaz aí até o dia 18 de novembro, ela começou 28 de agosto, eu vi somente na semana passada. A classificação dela é livre e a entrada é gratuita, então não tem motivo para quase ninguém deixar de ir. Basta chegar até ali na Praça da Liberdade e visitar essa exposição. Ela tem a curadoria do Moacir dos Anjos, né? Ela articula trabalhos de mais de 20 artistas, incluindo documentos históricos, fotografias, escritos, incorpora as manifestações no campo da literatura, do cinema, do teatro, da educação, e tensiona, tem uma coisa que eu achei muito legal nessa exposição, que é o tensionamento da arte com a realidade brasileira. Então, você observa que todas as transformações pelas quais o Brasil passou a partir da emergência do Getúlio Vargas, né, dos anos 30 para cá, nós tivemos movimentos artísticos subjacentes a essas transformações, muitas vezes até antecipando aquilo que viria a ser a nova realidade brasileira. Nara, o que você trouxe para nós? Bom, eu trouxe um livro, né, que é o livro A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, um livro já conhecido, né, de 2020, publicado pela editora Companhia das Letras. Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, né, ela trata nesse livro sobre as campanhas, né, os processos de difusão em massa, de desinformação, financiados, né, por empresas privadas, por empresários, a serviço, né, e colocados a serviços de lideranças políticas autoritárias, especialmente a extrema-direita, né, e o gabinete do ódio, no caso do Brasil. Então, por um lado, é um livro que dá conta desse processo, no caso brasileiro, né, que dá conta daquele momento das eleições do Bolsonaro em 2018, né, então tem essa relevância da obra para discutir os processos eleitorais hoje no Brasil, a partir das redes sociais, das mídias digitais, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um livro que a gente pode ler numa segunda chave, que é a da própria história da crise da imprensa comercial no Brasil com o bolsonarismo, né? E desse conflito entre a imprensa e o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, a forma como essa imprensa comercial tem se colocado nesse embate com o bolsonarismo como uma ferrenha defensora da sua própria liberdade de imprensa, né? Até uma posição que a gente pode problematizar como um tanto quanto corporativista nessa defesa da liberdade de imprensa. Eu acho que esse livro, embora seja um livro importante, um livro muito bom, ele também dá conta e pode ser lido nessa chave crítica como sintoma, né, desse movimento que a imprensa comercial tem feito na relação com as forças políticas. Bacana, Nara. Zé, qual que é a sua indicação de hoje? A minha indicação é um clássico da ciência política brasileira. Coronelismo, Inchado e Voto, de Vitor Nunes Leal. Por que eu resolvi fazer essa indicação? Primeiro, que foi um livro que me marcou muito no mestrado de ciência política. Segundo, porque eu vi uma live do Lênio Streck na TVT, TV dos Trabalhadores, onde ele foi entrevistado pelo Conde, e o título da live é Coronelismo, Inchado e Voto hoje. Vitor Nunes Leal
é um jurista e jornalista mineiro de Carangola, né? O livro dele foi apresentado, o último prefácio, são vários prefácios, o último prefácio é do Zé Murilo de Carvalho, também um historiador mineiro, onde o Zé Murilo de Carvalho ressalta: tem a ver com o enfoque do coronelismo como sistema, como caracterização da rede nacional de poder desenvolvida no período histórico que correspondeu à primeira experiência do federalismo, a República Velha. E ele conclui que Vitor Nunes Leal produziu o primeiro trabalho moderno da ciência política em nosso país. Ótimo. Bom, nós então encerramos por aqui o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Nara, pela sua presença, pela sua pesquisa e por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Hércio, Zé, também pela oportunidade de conversar, aprender com vocês, e agradeço também a nossa audiência. Obrigado, Zé, também pela sua presença, pelas suas valiosas contribuições. Obrigado, Hércio, obrigado, Nara, e meus efusivos agradecimentos aos nossos telespectadores. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço e até a próxima semana.